Sejam bem-vindos para mais uma apresentação de um livro e hoje vamos falar do autor C.S. Lewis com o seu trabalho A Abolição do Homem. Devo dizer que foi um dos seus trabalhos mais difíceis, mas primeiro vamos ver quem foi C.S. Lewis, que para muitos dispensa qualquer apresentação. Mas Clive Staples Lewis, que nasceu em 1898 e morreu em 1963, foi um dos gigantes intelectuais do século XX. Provavelmente o mais importante e influente escritor do seu tempo. Era professor e tutor na Universidade de Oxford, principalmente nas áreas da literatura inglesa, e também foi eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, a posição que manteve até a sua aposentadoria. C.S. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiu alcançar um vasto público e as suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Devo dizer que principalmente também na obra Cristianismo Puro e Simples, que eu tenho aqui, que C.S. Lewis também vai ter um destaque importante, portanto, nesta obra, Cristianismo Puro e Simples, e também com as famosas Crónicas de Nárnia, que também deu bastante sucesso ao autor e que, portanto, são crónicas bem conhecidas do público, não é? Foram depois adaptadas para o cinema. E C.S. Lewis vai ser assim um dos defensores do cristianismo dentro da área da apologética, um dos vultos mais influentes e que vai começar a sua carreira como ateu, não é? Ele vai inicialmente ser ateu e depois vai se converter ao cristianismo, fazendo até uma defesa fantástica, como eu já mostrei, com o Cristianismo Puro e Simples, que é uma obra que eu tenho no canal, podem ir ver o resumo do trabalho, eu aconselho também a leitura desta obra. Mas hoje vamos ver aqui a obra A Abolição do Homem, portanto, A Abolição do Homem, portanto, que é uma edição especial da Thomas Nelson Brasil. Atenção, essas edições não existem em Portugal, tenho muita pena que não exista, portanto, as traduções para português de Portugal. Estas edições especiais de Thomas Nelson Brasil são muito interessantes porque têm uma capa dura e devo dizer que é uma tradução muito bem feita, uma edição muito bem concebida, com um design muito, muito interessante, como podem ver. Dito isto, vamos então ao trabalho. Um trabalho nesta edição de 2017, um trabalho pequeno, não é um trabalho grande, portanto este vídeo também não vai ser assim um vídeo muito grande, com cerca de 126 páginas e com a tradução de Gabriel Gregorson, e devo dizer que este trabalho é um trabalho muito bem feito. E como eu disse, esta deve ser a obra mais difícil que o autor já tentou escrever. O autor aqui não vai basear este trabalho apenas com o cristianismo, mas também vai tentar explicar o Tao, nas palavras do autor. Então, nós vamos agora analisar o trabalho do autor. O Tao é a lei natural objetiva, que é isto que o autor vai defender neste trabalho. Ou seja, o autor vai defender o real, o senso comum dos valores, e é precisamente esta a visão que o autor vai desenvolver aqui neste trabalho. Então, pode-se dizer que a ideia central deste trabalho pode-se resumir na seguinte frase: o domínio do homem sobre a natureza revela-se a conquista da natureza sobre o homem.
E isto é a abolição do homem. Portanto, meus amigos, esta aqui é talvez a ideia central que nós vamos ver agora no trabalho. Portanto, vamos compreender. Para compreender esta ideia central, nós temos que mergulhar no trabalho e, digamos assim, tentar compreender o que C.S. Lewis aqui nos apresenta. Então, como já vimos, C.S. Lewis vai desenvolver aqui a visão da realidade, do real objetivo, que vai resumir, portanto, no senso comum. E nós podemos dizer que C.S. Lewis vai enfrentar a ideologia, como eu costumo dizer. Ou seja, é o senso comum contra a ideologia. Nós vamos compreender porque é que eu estou a dizer isso. Porque que C.S. Lewis vai então escrever a abolição do homem? Primeiro, nós temos que compreender que este livro vai ser a análise de um trabalho que chegou às mãos, que foi enviado para o próprio C.S. Lewis, que chegou às mãos de C.S. Lewis, escrito por dois professores, que C.S. Lewis não vai dizer os nomes, por uma questão de, digamos assim, uma questão de tentar manter o anonimato destes dois professores, vai chamar esses dois professores, portanto, de Gaio e Títio. E o trabalho também, C.S. Lewis não vai revelar o nome do trabalho e vai apenas nomear o trabalho como o Livro Verde. Nós vamos então ver isto tudo. Então, o primeiro capítulo, o homem sem peito. Portanto, o homem sem peito, nós vamos tentar perceber o que é que significa isso. Então, recuperar o real, o senso comum, a objetividade sobre o, digamos assim, sobre o subjetivismo, sobre aquilo que normalmente recai no emocional. Esta é a grande batalha deste trabalho e pode-se dizer que é também a batalha deste século presente, ou seja, quando o senso comum se apresenta contra a ideologia, não é? Muitas vezes temos a ideologia e temos o real, não é? E muitas vezes há um embate entre essas duas forças e é isto mais ou menos que acontece hoje. E eu vou tentar desenvolver esta ideia, que é a ideia do autor, portanto, ao longo do trabalho. Portanto, o autor defende o natural e o tradicional contra a razão ideológica, aquilo que o autor chama a razão ideológica. Então, no estudo deste livro verde, portanto, um livro didático, que valoriza a ciência, o materialismo e o subjetivismo, desprezando os valores e os princípios, bem como o real objetivo das coisas. Portanto, é um livro que se posiciona no modernismo e que tenta destruir a moral tradicional, que é isso que nós temos que perceber. Esses dois professores, ao escrever, ao realizar este trabalho, este manual, que nós chamamos aqui, o que C.S. Lewis chama aqui o Livro Verde, o que esses autores vão tentar fazer é, digamos assim, uma operação de desconstrução da realidade moral objetiva. Eu vou repetir, é a desconstrução da moral real objetiva. Que é isto que estes autores vão fazer e é exatamente isso que C.S. Lewis vai aqui, portanto, denunciar. Então, tentando fazer essa desconstrução da moral tradicional no Livro Verde, estes dois autores, nomeados como Gaio e Títio, vão então fazer esta operação. E com isso, estes autores vão dar o exemplo de um pequeno riacho, não é? Como o alvo principal. E o que é que eles vão dizer? Há dois alunos que vão, digamos assim, analisar este riacho, um pequeno riacho, não é? Um pequeno rio, um pequeno riacho,
Um deles vai dizer que este riacho é sublime e o outro vai dizer que é belo. E há aqui uma diferença nestas duas interpretações, porque estes dois professores, Gaio e Títio, vão dizer que o segundo aluno, aquele que, digamos assim, descreveu o pequeno riacho como sendo um riacho belo, está completamente errado. E que o primeiro aluno, aquele que descreveu o pequeno riacho como sendo algo de sublime, este é o aluno que está certo. Porquê? Porque este aluno não está a descrever o riacho propriamente dito, mas sim está apenas a demonstrar as suas emoções, aquilo que ele está a sentir na presença desse riacho como sendo sublime. São as emoções deste aluno que vão aqui, digamos assim, dar uma certa importância e não a descrição. E aqui é muito importante porque estes dois autores que escrevem um livro verde, Gaio e Títio, vão dar primazia, digamos assim, nas emoções, nas sensações do aluno, daquilo que ele está a sentir na presença do riacho e não a descrição objetiva do riacho. E isso é muito importante compreender, porque isto é toda a base deste trabalho, a abolição do homem, toda a compreensão deste trabalho. Então, o primeiro, induzido pelo livro verde, analisa os próprios sentimentos, como eu disse, que apelam à sublimidade do objeto, do riacho. O segundo vê o objeto como a realidade objetiva, e vai descrever o objeto como sendo belo, que é independente dos próprios sentimentos deste aluno que está a descrever o objeto. Então, os dois professores, neste exemplo de que C.S. Lewis nos dá, Gaio e Títio, estão defendendo que os sentimentos humanos comuns sobre a tradição literária, paisagística, seja contrária à razão, devendo ser, portanto, engrandecidos na imaginação do próprio aluno que analisa o objeto. Ou seja, a imaginação sentimental do aluno. Tudo recai na imaginação sentimental do aluno. Há aqui claramente uma inversão dos valores. Aqui temos uma inversão. Ou seja, esta inversão do material didático da época moderna é inverter o real por pura manipulação da vontade ideológica, como nos diz C.S. Lewis. O puro subjetivismo romântico da abolição da ordem natural das coisas. Ou seja, a ideologia do cientifismo e a manipulação estão na ordem, portanto, daquilo que estes dois professores estão a ensinar com o livro didático, o livro verde. Portanto, podemos dizer que hoje os professores veem ao seu redor, abalados pela propaganda da natureza emotiva, portanto, a natureza emotiva, e com o ponto de partida tradicional de que a juventude é sentimental. E a melhor coisa a fazer é fortalecer as mentes dos jovens contra estas emoções que podem dar uma descrição real e objetiva das coisas. Aqui na página 20. Prosseguindo, portanto, a tarefa do educador, Títio e Gaio, neste caso, com o livro verde, ou seja, a tarefa destes educadores modernos não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. É assim que deveria ser. Mas não é isso que acontece. É exatamente o contrário. O que estes dois autores, estes dois professores fazem é precisamente derrubar florestas e deixar de irrigar o deserto. Ou seja, fazem um trabalho de desconstrução ao invés de fazer um trabalho de construção. Nós temos que entender isto, porque nós estamos aqui a analisar um autor, C.S. Lewis, que defende a modernidade contra a pós-modernidade. E temos esses dois professores que escreveram um livro didático, o livro verde, que defendem precisamente o início da pós-modernidade
e o início daquilo que nós podemos podemos chamar de desconstrução do método didático, digamos assim, porque o que está aqui em jogo é um método didático. Então o que é que podemos dizer? Quando ajudamos a sensibilidade dos nossos jovens e fazemos isso, digamos assim, a morrer de inanição, o que fazemos é só torná-los presas mais fáceis, ou seja, presas mais fáceis dos propagandísticos. Página 20. Ou seja, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, ao haver este processo de manipulação, transformando o que é real no que é, digamos assim, ideológico, porque é isto que acontece, nós estamos a dar asas a pura manipulação e estamos a desconstruir o real, desconstruir a realidade. E aqui temos que ver aqui, que é muito importante falar sobre isso, portanto aqui estivemos na página 20, e agora vamos ver o que é que entendemos por realidade objetiva e o que é que entendemos por realidade subjetiva. Então, a realidade objetiva é tratada como a realidade que é ela própria, ou seja, a descrição do que é real, do que é factual. É o facto, aquilo que nós estamos a ver, é aquilo que o nosso senso comum nos diz: isto é uma cadeira, isto é uma árvore, isto é uma mesa, isto é um carro, isto é uma casa, e nós estamos a apreender a realidade como sendo uma realidade objetiva. E o que é agora a realidade subjetiva? É a representação de acordo com os sentimentos e as emoções. Eu agora vou olhar para uma árvore, vou olhar para uma casa, vou olhar para esta cadeira, o que é que eu vou dizer? Já não vou representar o objeto em si, mas sim, vou dar asas à minha imaginação e principalmente às minhas emoções e vou então dizer que aquele objeto que está ali poderia ser outra coisa, não é bem aquilo que nós estamos a ver, podemos de facto apreender esta realidade de uma outra forma e vamos basear a nossa percepção como sendo o principal e não o objeto. Portanto, temos aqui o sujeito e temos aqui o objeto, para ser mais fácil entendermos em termos de filosofia. Quando o sujeito analisa o objeto, portanto está a apreender o objeto em termos de visualização, muitas vezes o que a filosofia fazia até chegar à época moderna era que toda a ênfase era dada ao objeto. O objeto era analisado. Era o objeto que era o centro da análise, o centro de toda, digamos assim, de todo o estudo, era o objeto dentro da filosofia. Mas quando nós chegamos à modernidade e depois entramos na pós-modernidade, é o sujeito que vai ser a análise principal. Deixa de ser o objeto, passa a ser o sujeito, a análise principal, e depois nós vamos ver com a entrada da pós-modernidade, com vários autores, agora não vou falar sobre isso, este próprio sujeito vai também ele ser posto de lado e a ênfase vai recair no discurso do sujeito, ou seja, propriamente na linguagem, propriamente dito. É por isso que o finais de XIX, princípios de XX e pelo próprio século XX, nós temos a análise da linguagem e a filosofia analítica, a filosofia da linguagem e a filosofia analítica, como sendo as principais filosofias que depois vão originar primeiro o estruturalismo e depois o pós-estruturalismo com a filosofia da desconstrução e todos os filósofos da pós-modernidade, mas agora não vou falar sobre isso. Mas tem muito a ver aqui com isto, com a apreensão objetiva e com a apreensão subjetiva. Então, o que é que acontece aqui no trabalho da abolição do homem? C.S. Lewis vai defender a realidade objetiva, vai defender a apreensão objetiva das coisas. Ao invés, estes dois professores vão tentar, digamos assim, direcionar o pensamento dos alunos para uma realidade subjetiva das coisas. Então, para Gaio e Tito, uma boa educação deve construir certos sentimentos enquanto destrói a realidade objetiva. Vejam bem. Descrever os sentimentos e não os objetos percepcionados. Esta frase nós podíamos agora acabar o vídeo e irmos embora.
que já estava feito aqui o resumo do livro. Eu vou outra vez repetir. Descrever os sentimentos sobre o objeto e não o próprio objeto percepcionado. Esta, portanto, é, digamos assim, o método destes dois professores. O método didático destes dois professores é este. Portanto, a justiça e a retidão, que estão na ordem oriental, aqui C.S. Lewis vai nos falar de uma certa ordem objetiva que também encontramos nas religiões do Oriente, como o Rakta, são identificados como Satya. Satya, digamos assim, é Satya, ou seja, a verdade correspondente com a realidade. Que nós também encontramos isso, por exemplo, no confucionismo. Encontramos muito esta visão. E também no Tao. O Tao que C.S. Lewis aqui nos diz que é a realidade objetiva. A realidade objetiva das coisas. Então, as concepções da realidade que C.S. Lewis vai desenvolver, portanto, na obra. E temos então na concepção platónica, aristotélica, estoica, cristã e oriental. E todas essas 5 visões, a platónica, a aristotélica, a estoica, a cristã e a oriental, aqui C.S. Lewis, dentro da visão do C.S. Lewis, não quer dizer que seja a minha visão, mas dentro da visão de C.S. Lewis, o autor vai, portanto, englobar todas estas, digamos assim, estas cosmovisões, digamos assim, na visão do Tao oriental, que é a visão objetiva e real dos objetos, das coisas. Ou seja, a doutrina do valor objetivo e das coisas como verdadeiras. Página 24. Mas o método do mundo do livro verde é contrário. Contrário à ordem real das coisas. De acordo com esta visão, o mundo dos factos não tem nem um traço de valor e o mundo dos sentimentos, este sim, é valorizado partindo do pressuposto do próprio ser, do próprio ente que analisa as coisas. Espero que não esteja a ser muito complicado. Então, a operação do livro verde é produzir o que pode ser chamado de o homem sem peito, que é o primeiro capítulo do livro. O homem sem peito, que é aquele homem que vai posicionar todo o seu entendimento no seu próprio ser. Estão a perceber? E não mais na apreensão das coisas. Então, o homem, na citação do livro, o homem nobre dedica seus esforços às raízes, uma citação, fazendo aqui a analogia do Tao com a visão do livro verde, então temos esta citação. Enquanto que o homem sem peito é exatamente o contrário. Vai dedicar os seus esforços recaindo no seu próprio ser. Ou seja, dando os seus próprios pareceres, as suas próprias emoções, as suas próprias... Ou seja, vai recair na subjetividade e não na objetividade das coisas. Se chegarmos ao segundo capítulo, o caminho, ou seja, a consequência da educação no seguimento do livro verde, é a destruição de uma sociedade que o aceita. Página 33. O único propósito do livro verde e dos dois autores, Gaio e Títio, é fazer o jovem leitor aceitar a opinião deles próprios, daquilo que eles estão a incutir nos alunos. Meus amigos, isto é muito importante, este livro, porque hoje o que nós estamos a ter muitas vezes nas salas de aula, eu não digo que seja completamente geral, mas muitas vezes, e principalmente viu-se muito isso nos Estados Unidos, agora está a haver uma reação contrária, mas nos Estados Unidos, toda a segunda parte do século XX foi uma doutrinação dentro da sala de aula. Ou seja, destruir a realidade objetiva dos alunos e, digamos assim, encaixar, condicionar os alunos numa realidade subjetiva, muitas vezes das próprias emoções, não é? Como nós temos estado a ver, e tudo isso vai criar muitas, mas muitas ideologias dentro da sala de aulas e por isso é que nós hoje temos todas essas
loucuras que são ensinadas muitas vezes dentro da sala de aula, não é? Então, os autores que depreciam os valores tradicionais, a saber, Gaio e Títio, que depreciam os valores tradicionais, pensam estarem a interromper o crescimento parasitário das emoções, sensações religiosas e tabus herdados, a fim de que os seus valores pragmatistas possam passar e emergir nos alunos. Da página 35. Ou seja, é sempre a mesma coisa. Tentar destruir toda a ordem tradicional. Sempre a destruição da ordem tradicional, pondo a ordem progressista, a ordem inovadora, a ordem, uma nova ordem, digamos assim, uma nova visão das coisas, porque é isto que muitas vezes se tornou hoje o ensino. O ensino hoje é a destruição dos valores tradicionais com a substituição desses valores por novos valores completamente subjetivos, não é? Valores aqui que C.S. Lewis tenta aqui questionar, não é? Então a questão do instinto, muito importante aqui, a questão do instinto, dizer-nos para obedecer aos instintos é como mandar obedecer à própria pessoa. Não quer dizer absolutamente nada. Pois, porque o que é que interessa na análise das coisas? É a realidade objetiva, não os meus próprios instintos, a minha própria opinião. É que isto é muito perigoso, porque nós depois passamos a ver a realidade com os nossos olhos e não como ela é. Isto muitas vezes acontece, meus amigos, nas televisões. Quando nós vemos os comentadores e os analistas, não é? Os tais comentadores e analistas especialistas, como eu chamo, que estão a analisar a realidade das coisas, muitas vezes eles não analisam a realidade objetiva, principalmente nos conflitos. O que eles estão a fazer é dar a conhecer a sua apreensão das coisas, aquilo que eles próprios, dentro deles, percepcionam, é aquilo que eles vão transmitir, neste caso na televisão, são aos espectadores, telespectadores, não é? E muitas vezes é muito perigoso, porque nós não estamos a descrever a realidade, mas sim estamos a descrever uma apreensão imaginária das coisas, que está na nossa visão, não é? É a nossa visão que está ali a ser botada, digamos assim, ao invés de descrever a realidade. Então, o inovador ataca os valores tradicionais. Os valores tradicionais que C.S. Lewis, aqui na Abolição do Homem, vai chamar o Tao, como nós vimos. Ou seja, é aquilo que C.S. Lewis nos diz como sendo os princípios dos valores tradicionais que estão a ser postos em causa, não é? Mais uma vez. Portanto, vemos como C.S. Lewis insiste. Chegamos ao capítulo 3 com o título do livro A Abolição do Homem, a conquista da natureza pelo homem. Vamos agora analisar que esta parte é mais importante e é o capítulo mais importante do livro. Página 55. O que chamamos de poder do homem é na realidade o poder que alguns homens possuem de permitir ou não que os outros obtenham lucro. E é exatamente isto. Eu vou repetir. O que chamamos de poder do homem, poder do homem sobre o homem, é na realidade o poder que alguns homens possuem de permitir ou não que os outros obtenham lucro. Ou seja, o homem a querer dominar a natureza acabou por ele próprio se escravizar a ele mesmo. Reparem bem. Ao querer dominar a natureza, é o próprio homem que fica escravizado pela sua própria natureza. Ou seja, podemos dizer aquilo que eu disse, a ideia central deste trabalho, não é? O domínio do homem sobre a natureza revela-se então a conquista da própria natureza sobre o homem. Não é? Isto é que é a abolição do homem. Porque o homem, ao querer dominar, não faz mais do que querer dominar sobre outros semelhantes a ele. E ao querer dominar sobre outros semelhantes a ele, ele fica ele próprio escravizado dos seus próprios, da sua própria, digamos assim, condição, não é? Uma condição de domínio da sua própria condição. E essa condição que vai tornar o outro homem escravizado vai fazer com que seja a própria natureza que criou o homem com aquela natureza, ele próprio a ser escravizado pela sua própria natureza. Estão a entender aqui todo este paradoxo da abolição do homem. Então,
podemos dizer, aqui na página 56, é o poder exercido por algumas pessoas sobre outras, tendo a natureza por seu instrumento. É exatamente isso que eu acabei de dizer. Cada novo poder conquistado pelo homem também é, ao mesmo tempo, poder sobre o homem. E este poder sobre o homem é da própria natureza. Porque é a natureza do homem que é assim. A natureza criou a natureza do homem daquela forma para ele escravizar os outros, acabando por escravizar a ele próprio, escravizar-se a ele próprio. Página 59. Ao conquistar a natureza, o homem tornou-se senhor da própria natureza e do homem, e paradoxalmente perdeu a sua própria natureza humana, ficando refém da sua própria concupiscência, e no final é a própria natureza que está vencendo o próprio homem. Esta passagem na página 63. Ou seja, a conquista do homem revelou-se a abolição do homem. O domínio do homem sobre a natureza, que revela-se a conquista da natureza sobre o homem. Esta é a abolição do homem. Duvido que a história nos dê um exemplo do homem que, tendo dado o passe para fora da moralidade tradicional, tenha usado o poder de uma forma benéfica. Eu vou repetir esta frase. Das palavras de C.S. Lewis. Duvido que a história nos dê um exemplo do homem como tendo dado o passe para fora da moralidade tradicional, tenha usado este poder de uma forma benéfica. Aqui C.S. Lewis diz que duvida que isto possa ter acontecido. Porque saindo fora da tradição, não é? Saindo fora da moralidade tradicional, o que é que fica no seu lugar? Fica a ganância, a concupiscência do homem para escravizar o seu semelhante. Meus amigos, isto é a história das Escrituras Sagradas. Por isso é que C.S. Lewis é cristão, é um defensor dentro da ciência da apologética, a defesa da fé cristã. C.S. Lewis nos dá aqui o exemplo de que o homem é caído em si, que é o pecado, não é o pecado original. O homem é caído em si e qualquer tentativa do homem dominar a natureza, que é os seus semelhantes, acaba por criar ele próprio uma dominação sobre o outro e acaba por criar uma escravização do seu próximo e dele próprio ao fim e ao cabo. Porque ele também fica refém, fica escravo da sua própria condição caída, não é? Digamos assim, não é? Espero que não esteja a ser muito complicado. Num momento preciso da vitória do homem sobre a natureza, encontramos toda a raça humana submetida a alguns indivíduos. Tais indivíduos estarão sujeitos àquilo que é puramente natural, aos seus impulsos irracionais. A natureza governa os manipuladores e, por meio deles, toda a humanidade. Página 66. Então, a conquista da natureza pelo homem revela-se no momento da sua consumação, a conquista do homem pela natureza. O homem achava que estava comandando a natureza, quando na verdade ela nos estava seduzindo mais adiante. Mais adiante a natureza acabou por suplantar o homem. Página 66. A barganha dos manipuladores: dê-me sua alma e ganhe poder em troca. No entanto, uma vez que tenhamos vendido nossas almas, nós mesmos, o poder não pertencerá a nós. Seremos nada mais que escravos de outros que nos escravizaram. Meus amigos, é exatamente isto que está a acontecer hoje. Não é? Estes poderes globais que tentam dominar as sociedades, não é? Por meio de vários fatores. Não é? Depois eu terei aqui um vídeo brevemente sobre as estruturas do poder global, para nós entendermos um pouco melhor isso, mas se nós fizermos a análise, tudo vai dar ao mesmo. Então, podemos dizer que a ideia central do trabalho, e aqui vou tentar, por outras palavras, o aluno precisa descobrir o real, a realidade objetiva, sair de si mesmo e mudar-nos a nós mesmos segundo essa realidade. A chamada lei natural. Muita atenção com isso, porque a lei natural, ordenar as minhas ações de tal forma a buscar o bem segundo a ordem da natureza. É a natureza que vai me mostrar o mundo e não eu querendo criar o meu próprio mundo. Aqui está a solução, a ideia central, final do trabalho, em que C.S. Lewis dá a solução.
Ou seja, nós devemos focar a nossa atenção no estudo e na compreensão da lei natural. E não no nosso próprio mundo. Meus amigos, les idéologues, que é aquilo que eu chamo em francês les idéologues, que são os idealistas, é exatamente isso. São pessoas que imaginam um mundo. Nós temos, por exemplo, os socialistas são assim. Os socialistas, vou tentar aqui dar um exemplo, quem é que eu posso, agora não me estou a recordar, agora não me vem à cabeça, mas muitas vezes nós podemos, por exemplo, o Francisco Louçã, por exemplo, o líder do LIVRE, por exemplo, essas pessoas são pessoas que não conseguem apreender a realidade. Elas criam na mente delas, por meio da sua vivência, não é, daquilo que elas do percurso delas, que inclui o percurso académico também, não é? Atenção, e os livros que essas pessoas leram, a cosmovisão que essas pessoas foram adquirindo, e vai fazer com que essas pessoas sejam idealistas. Elas imaginam um mundo ideal, perfeito, não é? Um mundo na Terra que seria um mundo dos iguais, não é? O mundo dos iguais, não é? Havia um autor que falava muito nisso. Aliás, havia vários, mas um deles era Carpocrates, que era gnóstico, vejam bem, que já lá para trás, mesmo nos primeiros séculos da era cristã, e que foi um dos primeiros a idealizar o comunismo. Por exemplo, Carpocrates achava que, idealizando o mundo dos iguais, não é? Da igualdade suprema, como valor absoluto, vejam bem, eles iriam alcançar o paraíso na Terra. É muito perigoso, meus amigos. Isto cria um totalitarismo. Há uma frase também conhecida, já não sei quem foi quem diz isso, de que, não sei se aqui... Não tenho aqui, mas há um autor que nos diz que aqueles que quiseram trazer o paraíso na Terra muitas vezes criaram o inferno. Acabaram por criar o inferno. E é exatamente isso. É exatamente isso que é o comunismo, é exatamente isso que é o socialismo, é exatamente isso que é a nova esquerda, é exatamente isso que todas essas ideologias, o neomarxismo, a escola de Frankfurt, a desconstrução pós-modernista, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, todos esses autores, Jean-François Lyotard, Jean-Paul Sartre, o existencialismo também, toda esta gente, toda esta catrafada de gente da segunda metade do século XX, não fez mais do que tentar idealizar um paraíso fictício que não existe na Terra, derivado da nossa condição e a realidade objetiva, que bate na porta muitas vezes, não é? E que faz acordar essas pessoas. E de vez em quando temos alguém que aparece como Donald Trump, que é para abanar toda esta gente idealista, não é? Toda esta gente dos poderes globais, que imagina um mundo perfeito, sem fronteiras, um mundo de homens completamente iguais, atomizados, sem raça, sem cor, sem sexo, sem nada, completamente subordinados a um poder, a um comando central, e estas pessoas imaginam que isto seria o paraíso na Terra. É exatamente isto. Esta esquerda vive completamente imbuída nisto, e quando há alguém que aparece e diz, não, meus amigos, a vida é isto, meus amigos, temos de trabalhar, temos de fazer isto, temos de fazer aquilo, temos que produzir, temos que fazer aquilo, e temos que, nós somos homens, elas são mulheres, isto é assim, há várias raças que vocês gostam ou que vocês não gostam, há várias civilizações, há várias religiões que vocês gostam ou não gostam, e a diversidade sempre premiou a humanidade e vai ser sempre assim. E toda esta gente cai na realidade, e depois, como não consegue entender isto, não é? Desculpem lá eu estar a divagar um pouco, mas como não consegue entender isto, depois começa a fazer o quê? Começa a reduzir o adversário a rótulos, não é? Depois começa a utilizar, não tem argumentos, porque essas pessoas idealistas, não é? Que de repente batem o nariz na realidade, não é? Depois a única maneira delas reagirem é chamando nomes aos adversários. Então os adversários são todos os ismos todos que nós conhecemos, e não vale a pena eu estar aqui a dizer, porque já não tem muito a ver com isto. Tem, mas não tem a ver. Então, buscar restituir os valores da tradição e da educação real, moral e objetiva. Estão a perceber aqui as partes finais do livro?
o tal, que aqui C.S. Lewis dá como exemplo. Eu pessoalmente não sou muito adepto das ideologias, das, das, das visões, digamos assim, das cosmovisões orientais, mas aqui C.S. Lewis, e vamos respeitar o trabalho, fala desse tal, não é? Que é a realidade objetiva, a apreensão do mundo real e objetivo. De que modo devo ordenar as minhas paixões para descobrir a verdade? A ordem natural, a ordem real. Confúcio, Platão, Aristóteles, a busca da lei natural. A lei natural é a coisa mais importante, meus amigos. Por isso é que eu tenho reservas muito grandes à lei positiva. Isto agora é indo um pouco no direito. Tenho muitas reservas, ao contrário de muita gente. Eu sou defensor da lei natural, sempre fui. E quem explica muito bem isso, há várias pessoas, mas nós temos uma boa descrição da lei natural versus, podemos dizer, bom, neste caso é um estudo da lei natural sobre a lei revelada, a lei que é a revelação espiritual, pondo aqui esses dois tópicos, é Tomás de Aquino, não é? Na sua Suma Teológica, que são 20 volumes gigantescos que nos falam sobre isso, e para mim foi o autor ao longo da história que melhor desenvolveu esta visão sobre a lei natural, que depois teve várias evoluções, não é, ao longo da história da filosofia, mas basicamente é isto. Então, C.S. Lewis nos diz que esta lei do tal, que pode ser representada em Confúcio, em Platão, em Aristóteles, em vários autores, Tomás de Aquino, o próprio cristianismo nos fala dessa lei natural, não é? A lei que está dentro de todos os homens, não é? Que está inscrita em todos os homens, que dá entendimento ao homem, a lei natural que Deus plantou no homem, no ser humano. Nós estamos perdendo a lei natural, nos diz C.S. Lewis. A busca pelo real e a busca pelo natural. Os costumes, os valores, os princípios, as tradições, as bases, que são as bases principais da civilização. Restituir as leis naturais, que também C.S. Lewis nos fala no tal, que quer dizer caminho, dentro da obra do autor, não é? Como eu disse, não quer dizer que eu concordo muito com isso, mas C.S. Lewis tinha essa vantagem. Foi uma pessoa que estudou muito. Ele estudou muito a época medieval, estudou muito as várias filosofias, mesmo antes de se converter ao cristianismo, porque ele depois vai se converter, e ele traz esta bagagem toda, ou seja, não é como alguém que se converte ao cristianismo, mas que pouco ou nada sabia, não é? Há pessoas assim, não é? C.S. Lewis não. C.S. Lewis traz toda a sua bagagem e depois vai desenvolver isso ao longo da sua vida nas obras que ele vai escrever dentro da defesa da fé cristã, da apologética, não é? E vai então utilizar muitas vezes o seu conhecimento em prol da defesa do cristianismo, não é? E também em prol da defesa desta lei natural, e ele vai falar também de várias outras, porque nós, atenção, nós, às vezes eu vejo, dentro do cristianismo, vejo um erro, dentro das igrejas, também dos cristãos, é só olharmos somente para as Escrituras, e assim deve ser, não é? Assim deve ser. Mas nós também temos que ver que a própria Escritura nos diz para nós olharmos para todas as coisas e retendo bem. Ou seja, nós temos que ver se existem outras coisas que também têm um certo consenso com os valores cristãos. Então nós devemos, neste caso, devemos analisar essas coisas e reter as coisas boas quando nós fazemos essas análises, não é? E não só, às vezes, olharmos só para uma direção, porque às vezes isso também limita-nos muito no acesso ao conhecimento, digamos assim, não é? Então, a conquista final do homem sobre a natureza revelou-se a própria abolição do homem. Esta é a ICT final, portanto, a ideia central do texto, daqui do livro, que eu aqui quero mostrar, mais uma vez, e recomendar aos meus amigos, a abolição do homem, na página 1564. Temos então a conquista final do homem sobre a natureza, revelou-se a própria abolição do homem. E esta é a história da humanidade, meus amigos. O homem que quer conquistar a natureza, o mundo e os homens, e ele próprio fica escravizado da sua própria vontade, não é? Ou seja, da sua própria inclinação
para o mal, vai fazer com que ele próprio se torne escravizado dos seus sentidos, dos seus apetites, digamos assim. Eu espero que tenha sido claro. Este livro é um livro muito filosófico, bastante filosófico. Não é muito difícil de ler, mas temos que entrar no pensamento de C.S. Lewis, o domínio do homem sobre a natureza, não é? Que se revela a conquista da natureza sobre o homem. Esta é, de facto, a abolição do homem, e é isso que eu queria aqui deixar uma recomendação aqui no canal. Penso que aqui em Portugal não haja nenhuma edição. Eu não tenho a certeza porque eu não pesquisei, mas eu creio que pelo menos esta edição assim não existe cá em Portugal, não é? Eu tive que mandar vir isto. Portanto, espero que alguém possa, alguma editora possa então fazer uma edição portuguesa, se é que existe ou não. Eu deixo isso para os meus amigos pesquisarem. E fica aqui a recomendação para o canal. A Abolição do Homem, mais um trabalho sublime, mas aqui sublime mesmo no trabalho, analisando mesmo o trabalho, na obra de C.S. Lewis. Um abraço e, portanto, até uma próxima.